Bom, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando dessa disciplina, Transferência de Calor 2, né? E não nesse, mas nos outros vídeos, né? Vou procurar fazer uma apresentação, tá, sobre os assuntos pertinentes a essa disciplina, né? O que consta na ementa, tá, desta disciplina. Neste vídeo, eu vou apresentar para vocês o material que vou apresentar, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo esse vídeo desta disciplina, a primeira vez que ministro de uma forma remota. E o que eu vou apresentar para vocês, ao contrário dos anos anteriores, eu vou apresentar um livro virtual, tá, que ele está disponível na biblioteca virtual da FGD. Tá? Então, eu vou começar a apresentar, né, para quem não sabe, tá, como entrar como ter acesso a este material, tá bom? Então, aqui eu vou compartilhar a página. Vamos lá. Então, enquanto está carregando, né, o que eu pretendo apresentar nos próximos vídeos? Assuntos pertinentes é o capítulo 9, que é transferência de calor por convecção natural. Tá? Alguns livros vocês vão ver lá, Free Convection, como se fosse ao pé da letra, né, convecção livre, tá? Que é aquela convecção onde não é necessário calcular, né, o número de reinos. Não é que não é necessário, é porque não tem condições mesmo. Tá? É uma transferência de calor onde o ambiente onde não ocorre escoamentos. Tá? Que é muito comum, por exemplo, para, vamos supor, verificar, né, a variação de temperatura e uma piscina, um tanque de água, por exemplo, né? Ele em contato com a atmosfera, enfim, tá? Vocês vão ver mais para frente. Aí depois, né, no capítulo 10, ebulição e condensação, capítulo 11, trocadores de calor, 12 e 13, aspectos da radiação, tá? Eu vou falando aqui enquanto isso, né, enquanto vai carregando aqui a página, né? Mas, primeiramente, né, o que deve ser feito? Entrar na página da biblioteca da FGD, né? Pelo que eu entendi, né, deve ser logado, tá? Deve passar, enfim, aí depois de logar, ter lá a opção, né, a minha biblioteca, tá? E para quem, por exemplo, né, quem já acessou, né, quem já entrou, né, aparece geralmente uma página constando lá os livros que acessou, enfim, né? Aí para quem nunca acessou, né, é só escrever, por exemplo, Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, tá? Bom, existem vários livros virtuais, tá, nessa área, né? Tem livros do Sengel, que são muito comuns também, tá? E também os livros cujo principal autor é Encropera, né? Mas parece que Encropera atua, acho que até a sexta edição, se não me engano, e no momento, né, estou fazendo esse vídeo de 2021, há disponível a oitava edição, tá? A oitava edição deste livro, né? Já que o nome Encropera apenas como o nome do livro, tá? O autor já não é mais ele, tá? Não sei se faleceu, enfim, bem provável que pode ser que tenha isso ocorrido, né? Ah, gente, que eu dei não sei se é o do ar. Vou colocar aqui. Vamos ver aqui que estava tudo certinho e aí saiu do ar. Mas vamos lá, vou compartilhar aqui a página, né? Vou colocar numa página de busca, né? Biblioteca, UFGD, aí já entra aqui na biblioteca online. Pedir um pouquinho de paciência, tá aqui. Bom, aí primeiramente, né, recomenda que logue, né? Porque aí entra na minha biblioteca, né, com os livros que já acessou, né? Algo, digamos, personalizado. Bom, aqui já foi direto, né? Que aí tem que logar, né? Colocar login, a senha e ok. Aí entra aqui, bases. Bom, só de curiosidade, né? Para quem não sabe, né? Tem as bases de normas técnicas, tá? Minha biblioteca. Vamos lá.
Então, gente, é uma gama enorme de opções, né, de livros virtuais que podem ser utilizados, né, ainda mais em época assim, de pandemia, acesso remoto, né, imagino que, que o número de acessos tem sido enorme, né, imagino. Acabei entrando duas vezes aqui. Vou esperar carregar. Bom, o que vocês podem observar? Como falei, né, a página nessa minha biblioteca, para quem já acessou, aparece as capas dos últimos livros que acessou. Aí é só clicar nele que entra no livro, né? A grande vantagem por se tratar, né, de um material virtual, né, a flexibilidade que você tem, né, de acessar o sumário, uma busca até mais rápida pelo número da página, enfim, no começo, às vezes a pessoa pode até ter um pouco de dificuldade, isso é normal. Tá? Então, esse aqui é o livro que eu vou usar para consulta para essa disciplina. Encropera Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. Toma cuidado, né, que o Encropera aqui já não é mais o nome do autor, é o homenageado. Tá? Então, tem esses autores aqui, Theodor Bergman, Adrienne Lavigne. Tá? Isso aí. E aí clica no Continua Lendo, né? Mas antes disso, só para mostrar, né? Só de curiosidade. Tá, é um serviço que imagino que esteja, que tem aí várias instituições públicas brasileiras, tá? Aí clica aqui, aí já abre o livro em si. Ele vai abrir da última página que eu acessei, né? Então vou iniciar aí da capa, né? É o que vocês estão vendo aqui, tá? Desenhos que remetem à transferência de calor, né? Que vocês podem ver aqui na capa que existem alguns capítulos, já vou antecipar, existem alguns capítulos que possuem até mesmo videoaulas, tá? Eu dei uma olhada lá no prefácio, né? Pelo que eu dei a entender, né, o objetivo desse livro é tornar o livro mais enxuto, com explicações mais simplificadas, tá? Em comparação à sétima edição, que eu confesso que eu não conheço, tá? Ah, então, o que vocês podem observar aqui, né? Que a aba do lado esquerdo aparece aqui capa, página de rosto, prefácio, né? Que é aquelas primeiras folhas, né? De um livro, como sempre, né? Aqui a oitava edição, pelo menos na versão na língua portuguesa, né? Até onde eu sei, né? Os livros todos assim que tem versão em português, né? Vocês vão encontrar obviamente em português. Porque um tempo atrás só encontrava, por exemplo, algum PDF em inglês, ainda mais de uma forma que, digamos, não legal, né? Por exemplo, vocês vão fazer uma busca lá, colocar o nome do livro, escrever downloads, vocês encontram aí alguém que digitalizou, né, converteu em PDF, né, mas muitas vezes infringindo as leis dos direitos autorais, né? Bom, espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Bom, aí tá a página de rosto, como tá aqui, enfim, né? Eu tô mostrando isso, até não sei se vocês viram transferência de calor 1, mas é como é a primeira vez que eu tô apresentando, né, esta edição, né, eu acho conveniente mostrar, tá bom? Então, é isso. Tá? Prefácio, né, que é aquelas informações que eu passei, né, que os escritores, né, tiveram por objetivo simplificar um pouco alguns exercícios, simplificar os capítulos, enfim, até falo a questão de diminuição de custo, né, da confecção dos livros, né, mesmo que aqui esteja falando em livro virtual, né, vocês estão vendo aqui, totalmente legalizado, né, um serviço público legalizado, enfim, tá? Materiais suplementares, né? Só que interessante, porque nas últimas vezes, né, que eu lecionei essa disciplina, eu mostrei, por exemplo, um material suplementar de um capítulo 11, né, Trocador de Calor, né, que é um PDFzinho em português de 6 páginas, mais ou menos, mas também tem material suplementar de outro capítulo, peço desculpas, eu não lembro, mas é de Transferência de Calor 1, eu não lembro o número, acho que é o capítulo 6, tá? E aqui vocês estão vendo que também há material suplementar, né, de videoaulas. Agora, bom, aqui tem outras informações também, né? Por exemplo, sessões online dos capítulos 4, 5, 6 e 11, arquivo em formato PDF, né, que deve ser aquele 11 que eu falei para vocês, que é suplementar de trocadores de calor. E parece, né, que era realmente o capítulo 6 mesmo que eu estava referido agora há pouco, que também tem matéria suplementar, e aqui, agora, uma novidade para mim, 4 e 5.
tá? Entre outras coisas, né? Aqui até manual de soluções, vocês encontram esse manual de soluções na internet, né? Só que de uma forma não legal, né? Já vou antecipar, se vocês tiverem interesse de buscar, eu mesmo já visualizei, tem alguns exercícios que estão errados, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Quando eu falo errado, é assim, alguma passagem equivocada, enfim, tá bom? Eu falo isso porque já tive aluno que já tem na prova, em prova mesmo que tentou copiar, né, a resposta, né, desse material, né, e, e eu mostrei para ele para um A mais B que a resolução estava errada, porque não é uma resolução que estava no livro, é uma resolução que foi encontrado aí na internet, vocês encontram, né, debaixo dos panos, né, de uma forma não legal, tá bom? Não é que é não legal, é alguém que fez os exercícios resolvidos e disponibilizou na internet, tá? Então, e tinha alguma coisa errada e só pelo fato de encontrar o material não significa que está certo, tá? E aí eu mostrei por A mais B para esse aluno, ó, não é assim, não é assim, não é assado, e também porque, sabe quando você faz o exercício, mas você não mostra os passos, já dá a resposta direto? Geralmente os professores não querem que faça dessa maneira. Tá? Geralmente os professores, como eu, peço, né, para que apresente, né, a resolução, né, do começo ao fim, de uma forma mais didática possível. Tá? E comigo não vai ser diferente. Então, é o que vocês estão vendo aqui, tá? Matéria suplementar, o sumário, né? No caso não muda muito, né? Geralmente os livros de transferência de calor começa lá com introdução à transferência de calor, capítulo 2, introdução à condução, aí depois, né, tem condução em regime transiente, enfim, até aí chega lá no capítulo 6, introdução à convecção, né, convecção externa, depois interna, aí depois o capítulo 9, convecção natural, seguindo sempre a mesma ordem, começando com condução, depois convecção, terminando com radiação. Tendo o último capítulo, que esse eu não vou cobrar, só cobrei uma turma faz tempo, eu não cobrei mais, que é o capítulo 14, que é possivelmente o capítulo mais curto, junto com o capítulo 1, que é transferência de massa por difusão. É um assunto interessante, mas eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Enfim, aí tá, não, o conteúdo, né? Senti falta aqui do número de páginas, talvez seja porque foi feito adaptado nesta condição aqui, porque o sumário está aqui do lado, né? Então, o que vocês estão vendo aqui, sumário, símbolos, né? Como vocês podem ver em monografias, tá? Toma cuidado, gente, porque tem alguns símbolos que são iguais, as letras são iguais, mas dependendo do capítulo, são contextos diferentes, tá? Por exemplo, a letra sigma, tá? Quer dizer, antes do sigma, aqui, ó, D maiúsculo. Tá, D maiúsculo, diâmetro. É normal, né? Mas também, se não tomar cuidado com o subscrito, aqui, ó, difusividade mássica binária, que é algo que é muito comum no capítulo 14, que nós não vamos ver, né? E tomar cuidado, né, que embora tenha diâmetro, está aqui, ó, diâmetro hidráulico. Tem um capítulo que fala sobre diâmetro hidráulico, que é convecção interna. Aí tem todo o cálculo em cima dele, tomar muito cuidado com isso, tá? Outra coisa que tem que tomar muito cuidado, né, além das letras, né, latinas ou gregas, os subscritos, né, como por exemplo falei, né, difusividade mássica binário, D, A, B minúsculo. Tá? É... Aqui tem até a opção de colocar esses desenhos aqui, né? Enfim, é algo bem prático, né? Por exemplo, quando alguém estuda por PDF, o software, por exemplo, Adobe Acrobat, né? Que é um visualizador de PDF, dependendo da versão que a pessoa possui, né? Dá até para colocar aqui uns avisos, né? Uns recados, enfim, né? Algo que não dá para fazer quando é livro emprestado, não dá para ficar rabiscando o livro emprestado, né? Tomar cuidado, lógico, né, com as unidades, né? Vocês estão vendo aqui que quando não é adimensional, quando não é apenas para informar, para explicar, as variáveis têm aqui no final a sua unidade, né? Por exemplo, energia total, joule, taxa de geração de energia, watts, né? Que aí tem que tomar muito cuidado também, né? Quando se fala, né, de alguma unidade que é um fluxo por tempo,
é muito comum que apareça um pontinho, né? Vou tentar aqui aumentar o tamanho, porque está muito pequeno. Não sei se consigo ver por aqui. A visualização. Não. Sou novato nesse instrumento aqui, nessa ferramenta, mas não tem problema. Aqui, por exemplo, esses 3 E's aqui, letra E maiúsculo não aparece, mas os posteriores, como esses aqui, tá pequenininho, né? Mas é normal que esteja pequeno. Parece um pontinho em cima do E, que geralmente é dado quando é algo que é energia, né? Por tempo, que no caso é potência. Por isso que eu falei, que quando aparece fluxos, né? Tomar muito cuidado com isso, com a possibilidade de ter pontinho, que geralmente é uma unidade pelo tempo. Aí também, né, tem linha, 2 linhas, né? Que muitas vezes pode aparecer também. Tá? Se aparecer aqui, eu comento melhor. Tomar muito cuidado, né, com letras maiúsculas ou minúsculas, né? Aqui tem E maiúsculo, I minúsculo. Como é um livro extenso e como tem várias unidades, como vocês estão vendo, várias variáveis, né? É natural que haja confusões. Aqui, por exemplo, HFG, que vocês vão ver muito em ebulição e condensação, calor latente de vaporização. H minúsculo, H minúsculo, FG subscrito. Toma cuidado que existe o H, que é coeficiente de transferência de calor por convecção, que é algo que em condução era dado nos exercícios, só que convecção vocês aprenderam como calcular. Aí tem o H linha. O que é o linha? É um fator de correção. Vocês estão vendo aqui HFG, calor latente de vaporização. H'-FG, calor latente de vaporização modificado. É muito comum quando tem ebulição e condensação, 2 fases diferentes. Por exemplo, quando um vapor está condensando, tem lá o vapor, que é uma fase, aí surge uma película ou gotas de condensado. Isto é, 2 fases. Aí precisa recalcular o HFG, aí tem o H'-FG. Tá? Mais para frente eu explico para vocês como funciona. Algumas muito comuns, né? I maiúsculo, corrente elétrica. Tá? Aí tem os números aqui, né? Número de Reynolds, número de Grashof, Jacob, Lewis, Sherwood, e assim por diante, né? Que são números adimensionais. E assim por diante. Tem uns M's aqui, uns M meio enfeitados aqui, que você já deve ter visto em química, né? Massa molar da espécie, quilograma por quilomol. O M, tá, M maiúsculo, com ponto, né? Taxa de transferência de massa. E assim vai. Tá? Que mais que tem até aqui, ó, taxa de reação da espécie, N ponto 2 linhas. Tá? Aí tem o N mais enfeitado, o número de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 a 23, né? Mas acho que em transferência de calor 2 que eu acho que nós não vamos usar. Não, porque acho que não, porque remete muito à transferência de massa e eu não cobro transferência de massa. Que mais que tem? De novo, né, tomar muito cuidado, né, tem os R's maiúsculos, né, aqui está em itálico, e o R mais enfeitado, né, que você vê muito quando se trata de química, né, mais comum, de novo, transferência de massa. Aí tem, né, as letras gregas, tá? Coordenadas cilíndricas, isso vocês viram em cálculo, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Coordenadas cilíndricas, acho que é mais comum e cilíndricas, esféricas, capítulo 3, né? Talvez capítulo 4, principalmente capítulo 3, né? Que mais? E assim vai. Tá? É coisa aí que vocês já viram aí nos livros anteriores, tá? Eu achei interessante aí focar de novo, né? Uma letra grega que nós vamos usar muito em radiação, né? Comprimento de onda, tá? Estão vendo aqui o lambda, aí tem outro lambda, livre percurso médio, que já não tem nada a ver, tá? Com o nosso caso aqui. Outro aqui, ó, constante de Stefan Boltzmann, que é o sigma que eu falei para vocês. Esse aí vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, ebulição e condensação, vocês vão ver sigma como coeficiente de tensão superficial.
tá? Que quando, por exemplo, ocorre ebulição, insere calor na água, aí a água começa a gerar vapor, formam bolhas. A bolha tende a subir. Por quê? Porque o vapor tem uma densidade mais baixa que o da água, né? Então o vapor tem uma densidade muito mais baixa que o líquido. Então ele tende a subir. E a facilidade ou dificuldade da transferência dessa bolha, subindo no caso, é calculado, né, pelo uso da tensão superficial, né? Digamos que a luta do vapor da bolha contra o líquido, tá? Onde há alguns fatores, como por exemplo a gravidade, tá? Gravidade e tensão superficial, tá? Que são as principais variáveis aí para você ter uma ideia, assim, por exemplo, né? Se aquela bolha vai subir ou se não tiver alguma limitação de deslocamento até descer, tá? Mas isso é outra história. Subscritos, como vocês estão vendo aqui, né? Alguns, de novo, se repetem, desculpa, não que se repete, a letra repete, mas dependendo do capítulo tem outros significados, né? Ah, desculpa, voltando aqui o sigma, esqueci de falar. Da mesma forma que sigma é tensão superficial, um capítulo de radiação, bom, apesar que você já deve ter feito algum exercício até mesmo no capítulo 1, onde tem aí a tal da constante de Stefan-Boltzmann, watts por metro quadrado, Kelvin a quarta, é uma unidade grande mesmo, né? Então, não está errado. Depois vocês vão ver o porquê. Mas voltando aqui, né, no subscrito, F pode ser propriedades do fluido, condições líquido saturado, vocês estão vendo aí que pode significar várias coisas, né? Vai depender muito do contexto do assunto, né? S, condições na superfície, propriedade sólida, condições sólidas, então toma muito cuidado com que falo, né? Com o que está escrito, né? E ter olho clínico, porque mesmo usando livros, né? Usando PDF, que geralmente aí, pelo que eu estou vendo, a qualidade é muito boa, mas aí por distração pode acontecer de vocês confundirem, né? Uma letra, uma linha, duas linhas, ou se eu achar que é apenas uma sujeirinha na tela, tá bom? Aqui eu vou mostrar bem rapidamente, né, só o começo do capítulo 9, com a convecção natural, que vocês viram aqui, capítulo 1, apareceu até um desenho aqui, vídeo aula incluída. Tá? Clica, aí carrega, aí começa a assistir o vídeo, né? Um vídeo aí para auxiliar na didática. Convecção natural, né? Que é aquele que eu falei para vocês que na ausência de escoamento, tá? O texto não muda muito, às vezes nem muda, em comparação aos tópicos anteriores, tá bom? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, assim, dos capítulos em si. Esqueci de falar, né? Vocês estão vendo aqui as abas, né? Estou fuçando muito aqui, né? Só clicar e pronto, né? Por exemplo, canais verticais, né? Esferas, não tem muito erro, tá? Aí tem uma situação que é a mesma que você vê quando você usa livro impresso, né? Físico. Às vezes a pessoa tem maior facilidade ou maior dificuldade em compreender os assuntos abordados no determinado livro como esse aqui do Incropera, né? Ah, eu prefiro usar o livro do Sengio. Gente, eu não vou restringir, né? O que importa é saber responder as questões. Agora, eu prefiro outro livro lá, prefiro a didática do outro. Não sei se, confesso para vocês que eu não sei se tem vídeos no YouTube sobre transferência de calor, nesse caso aqui. Eu sei que tem muito assim daquelas matérias básicas, como cálculo, física, química, anatomia, didática, epistemologia, né, independente da área, né? Mas em transferência de calor eu confesso que eu não sei. Mas fica o critério aí para você estudar do jeito que vocês acharem convenientes, né? E conseguir responder os questionamentos, né, nas provas. Ah, mas aqui o espaço tudo muito pequeno, né, do livro em si. Então você clica aqui do lado, expande. Tem a busca, né? E assim por diante. Tem anotações possíveis aí que aparecem. Aqui, ó, emojis de reações. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas vocês podem mexer aqui, ó, configurações, etc. Vamos partir para um assunto que eu acho muito importante falar no começo, nos primeiros dias de aula, né? É o que vocês encontram no apêndice.
Ah, mas isso eu vi em transferência de calor 1. Ok, mas vou mostrar de novo. Na minha opinião, a diferença entre os alunos que passaram e não passaram em transferência de calor 1 é que é necessário, gente, um domínio específico na compreensão dos assuntos abordados nesta disciplina. Tá? Eu mesmo, por exemplo, minha formação em engenharia mecânica. As minhas matérias, né, a grande maioria delas eram anuais, inclusive transferência de calor. Então, eu tive transferência de calor, vocês têm transferência de calor 1 ou 2, mas a forma como é dada é a mesma, só muda aí o critério. Tá? Mas onde eu quero chegar? A vantagem de quem que está fazendo, de quem faz essas matérias aí, em casos semestrais, é que se a pessoa não tiver assim, digamos, quem tem muita dificuldade de compreender transferência de calor no começo, pelo menos não vai estender essa dificuldade até o final. Tá? Onde eu quero chegar? Se fosse anual, aí a pessoa chega, vamos supor, até no final do segundo semestre, ainda com as dificuldades apresentadas no começo, porque vocês vão concordar comigo, é uma matéria difícil, que aborda, assim, que necessita de uma visualização diferenciada, isso que eu penso. Tá? Não estou dizendo que é mais difícil que mecânica dos fluidos ou termodinâmica. O nível de dificuldade, na minha opinião, das três é a mesma. Só que os livros são diferentes, a abordagem é diferente, a forma de você visualizar, de compreender, a análise das tabelas, as próprias tabelas são diferentes. A análise das tabelas dos ábacos nem tanto, né? Mas as tabelas são muito diferentes, né? Que eu falo isso porque, por exemplo, tem lá a tabela para vocês pegarem entalpia e entropia em termodinâmica. Muitas vezes é só pegar o valor que está na tabela, é só jogar nos cálculos e pronto. Transferência de calor não é bem assim, nem sempre é assim. Tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. Mas, primeiramente, aqui o breve sumário, né, do apêndice A. As tabelas são as mesmas, né, das edições anteriores, né, como vocês estão vendo aqui. Propriedades termofísicas de sólidos. Aí depois, né, de gases, de fluidos, né, tendo o mais comum, obviamente, a água, né? Então, vamos lá. Eu clico aqui. Eu posso, avançando por aqui, né? Às vezes aparece uma setinha também, mas eu acho por aqui mais fácil. Aí, ó. Propriedades termodinâmicas de sólidos metálicos selecionados. Gente, de novo, eu imagino que a grande maioria, até todos já vão achar óbvio o que eu vou falar, mas eu, como professor, eu faço questão de falar de novo, tá? Por quê? Às vezes a pessoa esquece de como pegar os dados da tabela. Vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? Propriedades termofísicas de sólidos metálicos selecionados. Alumínio puro. Está dando exemplo do alumínio puro, né? Porque existem várias ligas. Na verdade, gente, até onde eu sei, tem centenas, talvez até milhares de ligas diferentes de alumínio. Mas o livro aqui só mostra alguns, assim, por breve curiosidade, né? E também porque a diferença entre as ligas, né, não é tão grande por meio dessas unidades aqui. Pelo menos nessas unidades as diferenças não são tão grandes assim, tá? Mas enfim, e quais unidades são essas? Vocês estão vendo aqui, ponto de fusão, tomar cuidado com a unidade, óbvio, né? Que vocês estão vendo está em Kelvin, massa específica, quilos por metro cúbico, calor específico a pressão constante. Joule por quilo Kelvin, é muito comum a pessoa confundir joule por quilojoule. Tá? É só prestar atenção nos valores. Se chega aqui na casa das centenas ou mesmo dos milhares, isso é mais comum que seja joule. O K, né, que é o coeficiente de condução, potência por comprimento, unidade de comprimento vezes temperatura, né, watts por metro Kelvin. Até aí é fácil. Dá para pegar os valores aqui e jogar direto nas fórmulas, né, para calcular. Agora, toma cuidado com esse alfa aqui, que é o coeficiente que é muito comum no capítulo 6. Tá? Tem um capítulo que vocês têm a opção de usá-lo. Tá? Vocês vão ver depois. Esse aqui, alfa vezes 10 elevado à sexta, que é 1 milhão, unidade, metros quadrados por segundo. Que é uma unidade que é muito comum em mecânica dos fluidos, mas não tem nada a ver. Tá? Se não me engano, é viscosidade cinemática, eu acho. Tá bom. Onde eu quero chegar? Vocês estão vendo aqui, alumínio puro, 97,1.
Mas como tem o 10 elevado à sexta, na verdade, o valor disso aqui não é 97,1, é 97,1 vezes 10 a menos 6. Então é o quê? É um determinado número multiplicado por 10 elevado à sexta, que de novo é 1 milhão, que dá 97,1. Isso é muito comum quando nós tratamos de valores muito pequenos. Então, de novo, na verdade, qual é o valor do alfa do alumínio puro? É 97,1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Isto é, você tem lá o expoente, então coloca lá um sinal inverso. Inverso a ele. Então, em vez de ser 10 elevado a mais 6, é 10 elevado a menos 6. Então, de novo. Então, vocês vão ver se aqui 10 elevado a alguma coisa quando nós tratamos de valores muito, muito pequenos. Em vez de ficar colocando 0,00000, que é cansativo, né? Então, vai por essa forma. Só que, de novo, uma coisa que eu esqueci de falar, ó, propriedades a 300 Kelvin, uma específica, CPK e alfa, que são valores aí muito comuns, né? Por quê? Porque está se tratando de temperaturas, dados a temperatura ambiente. Na outra tabela, vocês estão vendo o K e o CP. Ah, mas e se eu precisar do Rho, sei lá, a 1000 Kelvin? Dificilmente talvez vocês nem encontrem exercício, né? Porque esses exercícios que estão aqui, né, foram feitos, né, de acordo com a disponibilidade dos dados das tabelas que eu estou mostrando aqui. Então, claro que não vai escapar disso. Então, não vai pedir massa específica a 1000 Kelvin. E também porque estou dizendo que é geral. É muito comum sólidos. Até peço desculpa aqui que eu falei assim, não é que eu falei besteira, mas deu exemplo errado, né? Porque, poxa, se o ponto de fusão do alumínio é 933 Kelvin, então é lógico que a 1000 Kelvin vai estar em estado líquido, né? Vai ser uma densidade muito diferente. Mas vou dar outro exemplo aqui, 800. 800 ainda está no estado sólido. A massa específica do alumínio puro a 800 Kelvin não vai ser muito diferente desse 2702. Tá? Geralmente sólido, a massa específica não muda muito, não. Né? O problema é quando o produto é estado líquido ou gás, aí a massa específica muda consideravelmente. Líquido mais e gasoso, então, a diferença é extremamente grande. Mas, de novo, os exercícios que eu vou cobrar, os exercícios que vocês vão ver que nos capítulos tem, né, exercícios resolvidos, etc., até mesmo das listas, eles não, digamos, não fogem do que consta nas tabelas. Mas claro que tem que ter o bom senso de cada um de vocês. Por quê? Eu estou falando aqui, alumínio. Mas vamos supor que tem um exercício que, em vez de falar material de alumínio, fala de algum material que vocês saibam que é alumínio. Vamos supor que é alguma coisa sobre panelas. Tem panela de alumínio, tem panela de aço. Pronto, fechou. Assim, nada impede, né? Também tem panela de vidro, panela de cobre e panela de barro. Tá? Então, eu estou falando para vocês assim, seguir o bom senso, para não pegar um material assim que é totalmente incoerente. Tá? Vocês nunca vão ver panela de bismuto. Não faz sentido. Então, se, por exemplo, aparecer um exercício lá, falar sobre panela, no teu material, estipula. Escolhi alumínio puro, escolhi uma dessas ligas aqui, não tem problema. Escolhi cobre puro, alguma liga de cobre, bronze, latão, não tem problema. Escolhi aço inox, escolhi, enfim, de barro, vidro, ok. Mas eu estou falando isso por quê? Vocês nunca vão encontrar, por exemplo, panela de ouro. Ou panela de irídio, que é muito mais caro que ouro. Esquece. Tá? Então, vão seguir a coerência. É a mesma coisa, por exemplo, fazer o estudo, tudo bem que isso aqui é uma tela de sólidos metálicos, mas vamos supor que alguém alguém encontre um exercício que me fale sobre material cerâmico. Transferência de calor envolvendo um tijolo. Qual é o material do tijolo? Barro cozido, material cerâmico. Tá? Então, vocês nunca vão fazer cálculo com tijolo de celulose, tijolo de ouro. Tá? Então, vão pelo bom senso. Tá? Vamos lá, voltando aqui. Então, aqui, propriedades e várias temperaturas. Vocês estão vendo aqui valores o K, né, que é coeficiente de condução, e CP, que é coeficiente de transferência de calor,
calor específico, desculpa, calor específico à pressão constante, ó. Tomar muito cuidado, vocês estão vendo aqui, ó, C minúsculo. Por quê? No capítulo de trocadores de calor, vocês vão ver o C maiúsculo, que aí é capacidade térmica. Vocês vão ver mais para frente. Aí vocês estão vendo aqui que o espaço entre as linhas, né, até aqui é grande e aqui é menor. Por quê? A primeira linha, por exemplo, do alumínio puro, a primeira linha é o valor de K, a segunda linha é CP. Então, CP alterna KCP, KCP. Aqui tem espaço em branco porque esse material aqui precisaram usar aí 3 linhas, né, para passar essa informação sobre os elementos de liga dessa liga de alumínio, né? Mas é uma exceção. Gente, de resto, por exemplo, aqui berílio, essa linha que eu estou apontando aqui é K, essa segunda, CP, e assim por diante. KCP, 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 e assim vai. E são materiais que são, assim, alguns comumente utilizados para projetos, outros nem tanto, mas que os valores em geral são coerentes. Por que eu falo coerentes? Por exemplo, alumínio puro, ponto de fusão, 933 Kelvin, né, que fazendo as contas aí de cabeça dá algo em torno de 600 e talvez 660, 670 graus Celsius. É claro que vocês não vão encontrar dados de 1000 Kelvin para frente, porque o ponto de fusão é abaixo disso. Então, a de 934 já entra em processo o quê? De fusão. Em algum momento, talvez até evaporação. Tá? É algo, pelo menos para mim, elementar, mas eu admito que é conveniente falar. De novo, cobre puro. Fusão, 1358 Kelvin. Então, há dados até de 1.200, a partir de 1.500 não tem como, porque não é usado na metalurgia. Não é usado na metalurgia esse metal estado líquido. Só é usado assim para aplicação final no estado sólido. Tá? Na metalurgia, tudo no estado sólido. Aí vocês estão vendo aqui uma gama enorme de opções, tá? Por exemplo, aço inox, que são muito comuns aqui, né? A ACI, que é o que é o órgão, né, que regulamenta os números, né? Por exemplo, aqui aço inox 316 é muito comum para equipamentos, né, soluções onde deve ter contato com material altamente corrosivo. Pode ser componentes de uma embarcação marinha, esse material pode ser usado em tanques de produtos químicos, né? E assim vai. Aí tem aí o 304, que ele não é tão resistente à corrosão que o 316, mas é muito usado em mictórios, porque ele resiste ao processo de corrosão da urina, entre outros aqui, tá? Aí vocês estão vendo aqui chumbo. Chumbo é muito usado aí para fazer pesos, né? Como é que se fala? Balanças, padrões de balanças, material para casa-mata. Vocês vão ouvir falar muito disso, casa-mata, né? Que é uma instalação onde você coloca lá um equipamento ou sensível a ondas eletromagnéticas externas ou também equipamentos onde há uma grande geração de radioatividade. Mais comum é muito comum para miolos de paredes, onde lá dentro tem, por exemplo, uma parede de raio-x. É muito usado também em roupas, tá? Serve como elemento de blindagem. Por exemplo, você vai tirar lá raio-x, sei lá, dos dentes. Então, você usa muitas vezes um colete, feito inclusive de chumbo. Tá bom? Eu acho interessante falar sobre isso, né? Também por causa da questão da coerência que eu falei para vocês, né? Por exemplo, os materiais mais comuns aí, projetos de transferência de calor. Alumínio, cobre, que mais? Ferro e suas ligas, né, no caso aços. Até poderia colocar ouro, né, que é um dos melhores, se não o melhor, condutor elétrico que existe e também um ótimo condutor térmico. Mas não é até onde eu sei, não é comum o seu uso. Aí tá, de certa forma, chumbo, já falei para vocês. Os outros aqui é mais como elementos de liga. Magnésio, molibdênio, nióbio e assim vai. Tá? Por exemplo, aqui tântalo. Tântalo é o... Não, desculpa, eu confundi aqui, deixa para lá.
Não é muito comum também. Tem os nomes aí que são não são muito comuns. Ah, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa versão em português tem uma falha, mas é uma falha, se só vai atrapalhar um pouco na hora de buscar as informações. Os materiais, pelo menos os metais, eles estão em ordem alfabética na língua inglesa. Tudo bem que a maioria dos materiais tem nomes muito parecidos com o do português. Pir, aluminum, berílio, bismutum, bóron, cádmio. Ok. Mas aí, por exemplo, já modifica um pouco. O cobre é copper, mas tudo bem, está em ordem. Germanium, ouro, gold. Aí já é letra G. Por isso vocês estão vendo aqui que parece um O do nada, né? Iridium, aí em inglês, iron, tá? E aí depois aparece aço porque são ligas de ferro, né? Aço inox. Chumbo, que é lead, mesma coisa, né? Verbo to lead, que é liderar, né? Magnésio, molibdênio, níquel, nióbio, paládio. Aí, por exemplo, platina é platinum. Aí, prata, silver, estanho, tin, TIN, e assim por diante, tá? Só para, se alguém achar estranho, é porque está em ordem da língua inglesa, tá? Bom, gente, esse aí eu falei de metais, né? Aí tem os não metais. Por exemplo, óxido de alumínio, né? Mais conhecido como alumina, é muito usado como agente para... Tudo bem, é uma das matérias-primas para a produção das chapas de alumínio, mas é muito usado na confecção de lixas, de materiais altamente abrasivos, como material de cor branca, confere a cor branca em qualquer coisa, por exemplo, tintas, né? E até mesmo pasta de dente, tá? Por causa do seu poder abrasivo. Aí tem, por exemplo, grafite, que é um material aí cujo ponto de fusão é extremamente alto, tá? Aí vocês estão vendo aqui que tem uns com ponto de fusão extremamente alto aí, por exemplo, boro, né? Boro é muito usado como material que controla a fissão nuclear nos reatores de usinas termonucleares, tá? Tem uns aqui que não são muito comuns, né? Enxofre, mas enfim, tá? Aqui, outros materiais, né? Placas de construção, azulejo, compensado, madeiras. Eu acho que lá para a quinta, sexta edição não tinha, não lembro. Tá? Madeira de lei, aí, claro, livro feito nos Estados Unidos, então eles vão abordar as madeiras de lá, carvalho, abeto, né? No Brasil, mas como outros, como eucalipto, pinos, teca, sei lá, né? Aí material de alvenaria, tijolo. Quando fala tijolo comum, é isso que nós conhecemos. Só que aqui ele mostra menos informações, né? No caso, uma específica, condutividade térmica, calor específico. Prestar muita atenção que tem alguns materiais aqui com a condutividade térmica extremamente baixa. Então, eles são comuns em isolamentos, tá? Ao contrário de metais, que vocês estão vendo aí que a condutividade térmica, em geral, são muito maiores. É só comparar, bater o olho, a maioria dele. Bom, aqui é não metais, né? Mas em metais, em geral, a condutividade térmica é bem maior do que materiais não metálicos ou, por exemplo, materiais voltados à construção. Alvenaria, madeiras, enfim. Aí vocês veem aqui, por exemplo, uma coisa interessante, né? Madeira. Madeira de lei. Madeira de lei é aquela madeira dura. Por exemplo, no Brasil tem aroeira, mogno, jacarandá, enfim. Aí madeira mole, o mais comum é pinus. Embora o pinus é usado na construção de casas, ok. Passando com o devido tratamento térmico, tratamento químico, ele preserva suas propriedades. Mas é mais comum usar madeiras mais duras para a construção de casas, por exemplo, né? O que mais? Aí no caso do tijolo, eu não vou entrar em detalhes, tá? Aqui está só generalizando, mas a gente sabe que há vários tipos, métodos construtivos, formas de tijolos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, ó. Blocos de concreto, material para reboco, gesso, e assim vai. Aí, ó, exemplo de isolamento, fibra de vidro, que é o mais comum. Aqui, revestida com papel, né, com folha de uma folha metálica brilhante, né? Às vezes comumente usado para refletir a radiação, né? Por exemplo, a radiação solar, aumentando, né, mas fala isolamento, tá?
Aí tem, né, fibra de vidro, até aqui, mas eu não sei se aqui tem fibra de rocha. Aqui, ó, tem placa de fibra mineral. Tá? Cortiça, também usado. Muitas vezes usa-se folhas de cortiça dentro das paredes. Tá? E vocês estão vendo aqui que é um material que é natural, né? E tem um dos menores coeficientes, isto é, um dos melhores isolantes térmicos, né? Aí, por exemplo, poliestireno expandido, que é tecnicamente chamado de EPS, que é a sigla em inglês, mas mais conhecido como isopor. Tá? E assim vai, né? E assim por diante. O que mais? Isolamento industrial, mais outros dados também, né? Até a temperatura de serviço máxima é muito legal, né? Para projetos, né? Na área de sistemas térmicos de potência, por exemplo, caldeiras, aí, ó, 1530 Kelvin. Existe bem ao que a fornos, turbinas, enfim, né? Que aí já é em torno de 1250 graus Celsius. Ao passo que tem outros que não resistem tanto, né? Por exemplo, aqui 420 Kelvin. Então, usa para uma aplicação mais que requer menor demanda. Por exemplo, residências, tá? Aí, ó, poliestireno, de novo, isopor, 300, temperatura máxima de serviço, 350 Kelvin, que dá aí menos de 100 graus Celsius, né? Cimento isolante é os materiais muito usados para fazer, para a construção de saunas, de churrasqueiras, fogão a lenha, etc. Né? Outros materiais, asfalto, claro que depende muito da qualidade do asfalto, não vou entrar em detalhes aqui. Baquelite, aquele polímero usado para cabo de panela. Carborundo, também carborudum, muito usado para lixa, para afiar facas, tesouras, ferramentas de corte em geral, né? Que mais? Até aqui, ó, alimentos, algodão, argila, né? Eu não lembro, acho que nas últimas edições não tinha aqui. Aí deixa o pessoal da engenharia de alimentos, né? As características aqui da banana, maçã, massa de bolo, carne de frango, assim por diante, né? Que informações são essas? Uma específica, condutividade térmica, calor específico. Claro que para o alimento vai ser temperatura ambiente, né? 300 Kelvin. E assim por diante, tá? Gelo, couro, papel, parafina, borracha vulcanizada, né, de pneus, rochas, né, que é mais para fins assim, para pisos e fins assim, decoração, né? Enfim, neve, teflon, tecido humano, madeiras, né? Estou vendo aqui que é tudo assim, que tem mais no hemisfério norte, né? Hemisfério sul, como falei, é mais eucalipto, tem uns aí plantadas aí por aí, né? Até que acho que não é do Brasil, né? Mas tem mogno e assim por diante, né? Madeiras nativas, né? Eucalipto, madeira trazida, né, da Austrália para o Brasil. Propriedades termofísicas de gás à pressão atmosférica, a mesma coisa que nas edições anteriores, né? Mas específica primeiro, aqui está um pouquinho fora de ordem, mas acho que dá para entender. CP, aqui o Mi, que no caso aqui é viscosidade dinâmica, né? É um valor extremamente baixo, por isso que, ó, por exemplo, multiplicado a 10 a sétima, nesse primeiro exemplo, é igual a 71,1. De novo, tomar muito cuidado com isso. Viscosidade dinâmica, cinemática, o outro aqui, o Ni. Vocês estão vendo aqui que as unidades são diferentes das vistas em mecânica dos fluidos, como Saint-Stokes, Saint-Poisse, ou Poise, será como é que vocês falam? O K, tá? E assim vai, tá? E no final aqui, número de Prandtl, que é número adimensional, né? No caso aqui de gases, em geral, valores baixos. Que gases são esses? Aqui tem ar, amônia, muito usado aí na refrigeração industrial. Dióxido de carbono, que também já está sendo usado na refrigeração industrial. Combate a incêndio, substituindo a água, né? Porque ela expulsa oxigênio, né? Tira o carburante natural. Monóxido de carbono, um dos componentes aí, um dos produtos da combustão. Hélio, muito usado como fluido para transferência de calor em equipamentos onde há uma geração de calor muito grande, por exemplo, equipamentos de raio-x, alguns equipamentos hospitalares, tá?
muito usado em bexigas, né, porque ele tem uma densidade muito mais baixa que o do ar, tá? Mas é um gás aí que parece que só tem uma jazida natural nos Estados Unidos, mas a maior parte disparada é produzido de forma sintética, há um descontrole enorme entre oferta e demanda. É só uma curiosidade. Ele é muito usado no capítulo 14, tá? Que nós não vamos ver. Hidrogênio, dispensa comentários, né? Gás inflamável, e também absorve bastante calor. Nitrogênio, muito interessante, né? Porque é um gás altamente reativo, é usado em sistemas onde você requer sanitização, passa um fluido, aí limpa ele com nitrogênio para passar outro fluido. Tá? Ele não é combustível. Bom, 79% da atmosfera é composta por ele. Oxigênio, altamente comburente. Vapor de água, que é o fluido mais barato que tem, né, mais comumente usado em sistemas térmicos em geral. Tá? Aí tem os fluidos líquidos, né? Óleo de motor, não especifica qual, é genérico, né? Tem algumas unidades aí diferentes, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Etileno glicol muito usado em refrigeração, por exemplo, produção de cerveja, né? Tem até um caso, infelizmente, em Minas Gerais, de vazamento de monoetileno glicol que contaminou a cerveja. Enfim, né? O monoetileno glicol também é chamado de MEG, muito usado aí como matéria-prima para fluido do radiador de carros. Glicerina, tá? Aí os refrigerantes usados em geladeiras como 134A, 22. Mercúrio, mas mercúrio está em desuso devido à sua alta toxicidade, mas isso é até um dos poucos metais que na temperatura ambiente está em estado líquido. Vamos para a água saturada. É a mesma tabela das que vocês viram aí dos outros livros, né? Tomando muito cuidado. Eu sei que o professor de TC1 falou para vocês, mas não custa o professor de TC2 falar também. Por exemplo, volume específico, coluna da esquerda, estado líquido, coluna da direita, gasoso. Calor específico, do lado esquerdo, líquido, do direito, gasoso. Ah, como é que eu sei? Aqui, ó, Gzinho pequenininho, aqui no Gzinho muito pequeno, como subscrito, tá? E o F deve ser a versão em inglês, né? O certo seria um L, né? De líquido, enfim. Mesma coisa, viscosidade dinâmica, condutividade térmica, número de Prandtl, que vocês estão vendo aqui, líquido é um número que é bem maior do que 0,7, 0,6 que vocês viram em tabelas de gases lá em cima, e que é um número próximo, por exemplo, do vapor é 0,8, 0,9, né? Então, gente, número de Prandtl em gases é mais ou menos isso, menos que 1, e líquido é sempre muito mais que 1. Tensão superficial, ebulição e condensação, e assim vai, né? E como as tabelas são grandes, né? Então coloca aí, é normal, né? Natural que não apenas em transferência de calor, na primeira e na última coluna, dados de temperatura. Tá bom? Que mais aqui? Tem outros dados aqui que eu não vou entrar em detalhes aqui. Aí a parte de radiação. Emissividade, capacidade, como o próprio nome diz, de um material emitir radiação é um valor que vai de 0 a 1. Vocês estão vendo aqui que a emissividade vai de acordo com o material e com a temperatura. Sabendo que alguns materiais aqui têm espaço branco, porque ora são materiais que não são aplicados em condições normais, convencionais, não são aplicados nas determinadas temperaturas, ou porque determinadas temperaturas já está em estado líquido. Tá bom? De novo, mais comuns para projetos envolvendo radiação: alumínio, cobre, aços, tá? E mesmo motivo, gente, por que ela não tem ordem alfabética? Porque segue a ordem alfabética da língua inglesa. Alumínio, cromo, copper, gold, molibdênio, níquel, platinum, silver, steel, ou stainless steels, né? Aços inoxidáveis, né? E também as emissividades de materiais não metálicos em temperaturas normalmente aplicadas, tá? Por exemplo, quando fala de material aí concreto, material assim, alvenaria, geralmente vai estar a emissividade à temperatura ambiente. Ah, por que tem uma faixa? Por exemplo, asfalto entre 0,85 a 0,93. Depende do tipo do asfalto. Bom, asfalto para autoestrada, asfalto para bairro residencial, asfalto para lugar seco, asfalto para lugar mais chuvoso. E aí tem, né, os materiais os mais diversos, como tintas, gelo,
concreto, vidro, que são materiais que, de certa forma, são usados em projetos, exercícios envolvendo radiação. Tá bom? Tem umas informações a mais aqui, mas aqui não são muito comuns. Tá? Então, digamos que o apêndice mais comum, né, é esse, tá? Para pegar dados. Aí tem outros aí também, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Alguns vocês devem ter visto em capítulos 3 e 4, talvez. Tá? O vídeo já está ficando muito longo, mas é basicamente isso. Tá? Fatores de conversão, tá? Isso aí tem várias disciplinas, né? É muito comum usar unidades muito comuns em países como, por exemplo, Estados Unidos, né? A BTU, mas tem ar-condicionado, mas o Brasil é só em ar-condicionado, até onde eu sei, tá bom? E é isso, tá? Constantes físicas, vocês vão usar muito, por exemplo, Stafford Boltzmann, que é esse aqui, tá? Vão usar muito esse aqui, ó, 2.898 micrometros Kelvin, e assim por diante, tá bom? Preciso fazer cálculo envolvendo gravidade. Posso usar gravidade 10? Pode. 9,8? Pode. 9,807, 9,81? Vocês que sabem. Quando eu falo em vocês que sabem, vocês têm que ter coerência. Porque, por exemplo, se tem um número muito grande, por exemplo, vendo aqui por exemplo, esse aqui. 3,742 vezes 10 oitava. É um número muito grande. Mas se eu usar 3,74 ou 3,7, não tem problema. A diferença no resultado não vai ser tão grande. Tá? É aquela velha história. Números com número abaixo de 1, 0,3 casas decimais. Acima de 10, 2 casas decimais. Acima de 100, uma casa decimal. E assim por diante. Não preciso ficar a tantos detalhes nos números, porque na maioria dos casos, uma pequena diferença no cálculo não vai dar, nem sempre dá uma pequena diferença no começo, não vai dar uma grande diferença no final. Nem sempre. Tá bom? Então, esse é o livro sugerido para vocês, para nós, né? Para essa disciplina. Eu vou parar o vídeo por aqui, tá? Aí o próximo vídeo já vou entrar no assunto propriamente dito, né? Que é o capítulo 9. E é isso, tá? A partir daí estou à disposição para tirar dúvidas, oferecer alguns esclarecimentos, tá? Um forte abraço.